Cerca de 40% dos pacientes em tratamento de colangite biliar primária em uso de ácido ursodesoxicólico não respondem ou respondem inadequadamente. E isso pode impactar diretamente na sobrevida desses pacientes. E é por isso que estamos aqui para discutir sobre esse assunto com esse time de especialistas que eu vou apresentar para vocês agora, começando pelo professor Eduardo Cansado, da USP, a professora Luciana Lofego, da UFES, da Federal do Espírito Santo de Vitória, a professora Cibele Franz, da Unirio, e a doutora Lívia Boechat, da UERJ e do INCA. Sejam bem-vindos todos. Vamos começar pelo professor Eduardo Cansado. Doutor Eduardo, eu queria que o senhor dissesse para a gente o que é esse conceito de refratariedade, de má resposta ao uso do ácido ursodesoxicólico nos pacientes com CBP, e quais são esses critérios empregados, qual o tempo, quando que a gente deve avaliar o paciente para refratariedade, e qual é o impacto disso na evolução da doença? Bom, esse conceito tem sido mudado ao longo desses últimos anos, né? Classicamente, a gente consegue definir uma resposta inadequada. Geralmente tem vários critérios, foram vários critérios de Barcelona, de Paris, que usava uma fosfatase alcalina acima de 1,5, o Toronto 1,67. Isso tem sido abandonado porque, com a ideia de que uma resposta mais precoce seja mais benéfica, então o tempo tem mudado, né? Então, por exemplo, um trabalho apresentado na SLD em 2021 mostrava que 313 pacientes, 210 deles você poderia ter considerado uma resposta insuficiente com 6 meses. Então, a tendência atual é você ter uma resposta decidir mais precocemente quando introduzir um novo medicamento, né? E a questão de valores de referência para fosfatase tem se mostrado que você, por exemplo, a resposta do POISE, que é um estudo bem clássico da CBP, que usou um valor de 1,67 para fosfatase alcalina, isso tem mudado para, por exemplo, uma resposta profunda, que eles chamam de deep response, que é uma fosfatase alcalina normal e uma bilirrubina menor ou igual a 0,6. Esses pacientes certamente têm um prognóstico melhor, com menor indicação de transplante, né? E de uma sobrevida maior. E agora mais está se usando ainda remissão bioquímica, que é a resposta com a normalização da fosfatase alcalina, uma bilirrubina menor que 0,6 e a normalização da ALT e da ST. Então, o impacto na sobrevida do paciente, pacientes, por exemplo, que têm uma fosfatase alcalina normal ou abaixo, até mesmo abaixo de 1,5, com bilirrubina normal, ele tem um prognóstico igual de uma população, o mesmo prognóstico em termos de sobrevida que uma pessoa da mesma faixa etária. Né? E assim, na sua prática clínica, o que o senhor tem tendido a fazer ali no ambulatório? Na verdade, assim, às vezes a gente introduz o fibrato até antes, a depender do critério de prurido. Se o paciente tem prurido, às vezes a gente utiliza mais precocemente. Mas, a rigor, 6 meses é o que a gente tem. A gente está avaliando a introdução de uma nova medicação, que no Brasil basicamente é o fibrato, né? Certo. Então, normalizar esses exames aí impactam nessa evolução a longo prazo. E a tendência agora é a gente perseguir exames não somente melhores, mas normais. Mas normais. Então, esse valor de fosfatase alcalina está indo para o... Por exemplo, se você vai considerar 6 meses para introduzir uma nova medicação, o pessoal considera assim, se você tiver uma fosfatase alcalina acima de 1,9, você já poderia entrar com fibrato com 6 meses. Né? Sim, e o que não deve ser difícil, né? Principalmente aqueles pacientes que têm valores mais altos de fosfatase alcalina no início, né? 900 de fosfatase, 1.000, 2.000 de fosfatase alcalina. Dificilmente eles vão normalizar em 6 meses, né? Então, exatamente. Esse critério parece ser bastante interessante. E agora, o que a gente vai fazer com esses pacientes, né? Ele já deu um spoiler aí, já falou da introdução de fibrato, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu quero saber o que a gente vai fazer com os pacientes, uma vez que eles não respondem ao ácido ursodesoxicólico, o que a gente tem de opção terapêutica disponível. E aí eu vou chamar a doutora Cibele Franz para falar com a gente, conta pra gente o que a gente tem de opção disponível aqui no Brasil, fora, o que a gente pode fazer aí nesse momento agora.
Nesse momento, eu acho que a gente tem que sempre lembrar, né, de a gente olhar o paciente, sem dúvida alguma, que a gente está rediscutindo isso e não ficar feliz com o bom e ir atrás do ótimo. E aí eu acho que na prática clínica, a gente está aqui também tentando sumarizar isso, o bezafibrato é uma das coisas que a gente mais usa quando lança a mão disso, né, de uma terapia associada, né, principalmente se o paciente tem esse critério não só clínico, como não controle do prurido, ou às vezes até piora do prurido. E assim como existe também o ácido obeticólico, mas ele nunca chegou a ser aprovado aqui na Anvisa. E atualmente, inclusive, nos Estados Unidos, ele tem aí um aspecto de cuidados em relação à elevação de transaminase. A gente tem relatos, sim, né, consolidação na literatura, como ajuda para o controle, principalmente para o controle desse sinal clínico tão ruim, né, com prognóstico tão ruim, como qualidade de vida, que é o prurido, mas a gente não tem ele disponível, não temos aqui muitos médicos, muitos hepatologistas que lançaram mão, assim, ou têm prática clínica em relação a isso. Fora isso, tem outras medicações que, né, estão a caminho, estão chegando e chegaram recentemente, mas, a princípio, o que a gente tem hoje em dia de tratamento oficial, né, ou que a gente possa pensar em extensão, é o bezafibrato ou o fenofibrato, também muito estudado, mas eu acho que a prática aqui, depois eu ouço de vocês, mas eu acho que o beza é que todo mundo acaba fazendo, né? Doutor Eduardo, o senhor tinha alguma experiência com ciprofibrato? O senhor tem alguma... Traz alguma informação dose também, né? O beza de 200, eu acho que a gente pode dizer até dose, o cipro de 100, né? Assim, para a gente tentar ajudar também, né? A gente fala fibrato, mas a gente é bom até alocar. Na verdade, assim, eu acredito que essa questão do fibrato esteja em aberto. Né? Os japoneses que introduziram o beza no final do século passado, os europeus usavam feno e os americanos só usam feno até hoje. Mas pelo fato do bezafibrato ser um pump par, ele atua em todos os receptores dos ativadores do peroxisomos, acreditou-se que ele seja o melhor fibrato. Né? Mas eu tenho a impressão que não há um estudo comparativo entre eles. Né? Sim. Na prática, assim, como são medicamentos mais baratos, eu vou testando, eu vou trocando. Então, eu começo com um, mas assim, tem paciente que fica melhor com beza, tem paciente que fica melhor com feno. Então, assim, eu acho que você não pode, se não deu certo com um, não ficar parado, não. Você troca, porque às vezes dá certo com o outro. Legal. Como você espera para trocar de um para o outro para considerar que não deu certo? Isso varia. Tem paciente que no primeiro mês você já troca, porque começa com muita dor muscular, né? As enzimas alteram. Né? Mas, normalmente, um período mínimo de observação, 3 meses. Para olhar o fibrato. Se em 3 meses não melhorou nada, eu já tento outro. Agora, se tiver um efeito adverso mais precoce, é imediato. Dor muscular, o senhor já tira logo? Dor muscular depende muito do nível do CPK. Até 5 vezes, assim, eu tolero, assim, e vejo se o paciente tolera, né? Às vezes o doente já chega sem a medicação. Exatamente. Ele já suspendem. E sobre o prurido também, eu acho que vai ser. A gente tem que dizer para o paciente ter um pouquinho de paciência, porque o prurido não vai melhorar de uma hora para outra, né? Desacelerar. Eu acho que vai cair a critério de 3 meses. Mas o prurido, assim, é o grande... O grande tendão de Aquiles. É o grande valor do fibrato, né? Por isso que às vezes eu começo com ele até primeiro. Primeiro não, mais precocemente, né? Porque o doente às vezes até piora o prurido com ácido desoxicólico, né? Você entra com fibrato porque a colestiramina atrapalha muito a absorção de sal biliar, então ele atrapalha muito a questão de horário de tomar a medicação. Então, o fibrato entra como uma droga mais prática, né? A colestiramina, que é a droga de referência, além de ser cara e difícil de encontrar, ela diminui a absorção de fibrato e de ácido desoxicólico. E tem paciente que não tolera tomar, porque também. O cheiro dela é muito ruim. Também. É muito ruim, né? É difícil de encontrar e difícil de você conseguir manter o paciente em uso durante muito tempo. Isso é muito importante, né? O Eduardo falou que um ponto fundamental no tratamento da CBP, que é o prurido. O prurido é muito frequente nos pacientes com CBP, já relatado em séries até 70% dos casos, 71% dos casos. Piora muito a qualidade de vida, e lembrar que a gente tem que ser intencional ao perguntar aos nossos pacientes no ambulatório se ele tem prurido. Muitas vezes o prurido é inicial e eles ainda não reportam. Então, esse é um dado muito importante que a gente tem que ficar atento. E por falar
falar em PIPAR, a gente tem novas drogas aí, derivadas desses PIPARs, né? E eu queria que a doutora Luciana Lofego fizesse um comentário com as suas impressões sobre esses novos, principalmente agora que o FDA fez uma aprovação acelerada de 2 agonistas PIPARs, né? O Seladelpar e o Elafibranor, em agosto e junho, respectivamente, né? Do ano passado. Então, eu queria que você trouxesse, doutora Luciana, aqui suas impressões e o que tem na literatura sobre essas medicações. Então, como a doutora Cibele falou, a opção que a gente tem, né, tinha no Brasil, era colocar fibrato, né? Mas fibrato é uma terapia off-label. E, baseado nesses resultados favoráveis que foram vistos do fibrato, né, que é um agonista do receptor nuclear do PIPAR, na CBP e no prurido, foi-se estudados novos agonistas do receptor do PIPAR, diferente dos fibratos. E aí a gente teve 2 estudos, com o Elafibranor e com o Seladelpar, em pacientes com CBP que não foram responsivos aí em 1 ano à terapia com ácido urso desoxicólico. E esses 2 estudos, né, um com o Seladelpar e um com o Elafibranor, eles mostraram que essas drogas foram capazes, né, de melhorar a resposta bioquímica, né, atingir lá o critério de Toronto, e também foram mais efetivas em normalizar a fosfatase alcalina com os pacientes que recebiam monoterapia com ácido urso desoxicólico. Então, esses 2 medicamentos já foram aprovados, né, no FDA, aprovados na Europa, e são medicamentos aprovados agora em bula para esse resgate, para o tratamento de segunda linha da CBP. E é importante dizer, porque durante muito tempo a gente teve só o Ursacol, e o Ursacol ele não atua nos sintomas da CBP. E os agonistas dos PIPAR vêm aí com essa também função de melhorar muito o prurido. Essas 2 drogas também se mostraram eficazes em reduzir o prurido daqueles pacientes que tinham prurido moderado a intenso, eles foram capazes de reduzir o prurido. E a gente tem aí em estudos várias outras drogas, né? Tem os inibidores do receptor ileal dos ácidos biliares, que são os AIBATs, né? Que é o Linerixibat, que está sendo estudado em pacientes com CBP, que também melhora o prurido, que tem uma ação assim no sintoma, pode melhorar um pouco a fadiga, e outras drogas aí, como os inibidores da NOX 2 e 12, que atuariam aí no processo de reduzir fibrose e que talvez os pacientes com fibrose mais avançadas poderiam usar, que é uma questão importante, é que todas essas drogas são limitadas, né, nos pacientes que têm cirrose, principalmente cirrose descompensada. A gente tem limitação de uso de fibrato, né, limitação do uso desses outros agonistas do PIPAR. Então, a gente precisa também desenvolver drogas assim que atuem numa população de doença hepática mais avançada. Mas eu acho que o que a gente tem de mais próximo do uso nosso diário dessas novas drogas são os agonistas PIPAR não fibratos, que é o Elafibranor e o Seladelpar. Uhum. E quando você disse que o que a gente tem hoje, os fibratos, eles são aprovados off-label, o que seria isso aí? Só para o pessoal de casa entender direitinho o que seria isso na CBP. Então, a gente falou aqui, né, doutor Eduardo Cansado, Cibele, que a gente usa o fibrato, mas ele não tem aprovação em bula, né, para essa indicação de tratar prurido da CBP, nem de tratar a CBP. E esses novos PIPAR já vêm com aprovação especificamente para isso, para CBP e para tratar o prurido da doença. E assim, e você se preocupar em tratar os sintomas também é uma coisa muito importante, né? Porque isso diminui muito a qualidade de vida do paciente. E tem alguma coisa já da Anvisa, algum direcionamento, sabe disso ou ainda não? De aprovação aqui no Brasil? Você sabe, Eduardo? Eu sei que está em andamento um novo PCDT de CBP. Então, talvez isso seja incorporado. Eu não tenho conhecimento, não. Mas de aprovação de bula, já de Anvisa, né, já aconteceu. Sim, né? e já tem a aprovação em bula. Primeiro para depois incorporação. Então, a gente já tem a medicação aprovada como Anvisa. E assim, mas a incorporação como SUS ainda não aconteceu. Só mas primeiro lembrar- parcela, sim. Tinha aprovado só lá fora. tem aprovado aqui também. Só lembrar que é uma aprovação condicional, né? Então, é uma aprovação baseada nesses desfechos de melhora
melhora de bioquímica, mas que é sujeita a uma confirmação desses estudos de mais longo prazo, para avaliar a melhora desses desfechos mais importantes, mais duros, né? De melhora de sobrevida livre de transplante, que é algo mais demorado da gente alcançar. Mas as duas drogas têm aprovação condicional já, então já vou ir em bula com a aprovação para tratar a CBP, terapia de resgate, e para tratar o prurido da CBP. Perfeito. Então, se os fibratos anteriores, né, os agonistas pipares, os fibratos, na verdade, beza, cipro, fenofibrato, são aprovados hoje para hiperlipidemia e não tem aprovação em bula para prurido na CBP ou para melhora dos exames na CBP, essas medicações vão chegar aí especificamente para o tratamento da CBP. Isso é um ponto. E outro ponto muito importante que muitos residentes perguntam, a gente tira o Ursacol? Não tira o Ursacol. Se normalizou a enzima hepática, também não tira o Ursacol. O Ursacol é tratamento long life. Essas duas medicações, o elafibranor e o seladelpar, elas vão poder ser utilizadas nos pacientes que não toleram o ácido urso desoxicólico, né? Mas aí elas vão poder ser usadas em monoterapia. Mas o tratamento da CBP, sempre que possível, vai ser adicionar e não retirar, tá? E assim, tanto o doutor Eduardo quanto a Luciana e a Cibele, eles já fizeram aqui um gancho para o que a gente quer falar, a individualização do tratamento da colangite biliar primária. Isso é muito importante. Já falaram aqui do prurido, da importância de olhar para o paciente, perguntar se tem prurido, perguntar se o paciente melhorou os sintomas, né? Então, agora essas novas drogas já tiveram esse diferencial de melhorar sintomas extrahepáticos, né? E aí eu queria, Lívia, que você fizesse um comentário aí sobre... A gente tem esse slide também para ajudar a guiar, para entender como o tratamento da CBP hoje em dia não é somente olhar a melhora das enzimas, mas olhar e individualizar o paciente, considerar alguns pontos de pior prognóstico e considerar os sintomas. Comenta um pouquinho para a gente desse slide aí, Lívia. Então, a gente individualiza observando no paciente. Primeiro, o que a gente vai tentar buscar nele? Ele tem pior prognóstico? Quem tem pior prognóstico? Paciente mais jovem, vai ter mais tempo de doença, e paciente que já tem uma fibrose mais avançada. Então, nesses pacientes, a gente tem que ter um objetivo mais... como é que eu vou dizer? Mais rígido, exatamente. Então, neles, a gente pode até começar mais precocemente, como o professor Eduardo falou, terapias adicionais de segunda linha para tentar buscar esses alvos de fosfatase normalizada e bilirrubina menor do que 0,6, o limite superior da normalidade. E, além disso, considerar também os outros efeitos que o paciente tem. Então, se o paciente de cara já te fala que tem prurido, você começou o Ursacol, ele não melhorou o prurido, o obeticólico não vai resolver a sua vida. Então, você pode começar um PEPAR para ele. Então, o fibrato como off-label, enquanto a gente não tem aqui no mercado, né, o seladelpar e o elafibranor, e quando a gente tiver esses outros medicamentos, eles se tornam opções melhores do que o ácido obeticólico, por exemplo, que poderia até piorar o prurido desse paciente. Então, é isso, assim, avaliar o objetivo que a gente vai ter, né, o quanto que a gente tem que ser rígido com aquele paciente, o que a gente quer buscar naquele resultado, né, de melhora laboratorial, e considerar também os efeitos colaterais e as queixas que esses pacientes têm na hora de escolher uma segunda linha. Perfeito, é isso aí. Então, resumindo, né, para esses 40% de pacientes que não respondem ao ácido urso desoxicólico, nós já temos terapias emergentes aí, temos algumas opções. Lembrar sempre de individualizar, lembrar dos fatores de pior prognóstico e dos sintomas dos pacientes. Eu agradeço a todos a participação aqui e espero encontrá-los em breve para mais discussões como essa.